Olá, hoje nós queremos meditar sobre um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versos 5 a 15. Estes versos fazem parte de um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. E ele é descrito assim a partir do verso 5, João, capítulo 4, versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. O verso 6 diz: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem como tirar e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Até essa altura do diálogo, a mulher não tinha entendido o que Jesus estava lhe oferecendo. Jesus valeu-se da ocasião para apresentar àquela mulher uma provisão eterna para a sua vida, que começaria aqui e continuaria a jorrar por toda a eternidade. A mulher estranhou o fato de Jesus se dirigir a ela, pelo fato dela ser samaritana e os judeus não se darem com os samaritanos. Por isso que o verso 9 diz: então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu que se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus está buscando revelar-se àquela mulher, que revela conhecer pouco acerca da palavra de Deus. Mas Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus o que é? É aquilo que Deus nos dá gratuitamente, é algo que Deus nos oferece gratuitamente. Então, se ele conhecesse o dom, a dádiva que Jesus tinha para dar para ela, e se ela soubesse quem é que está pedindo a ela água para beber, então ela mesma pediria e ele lhe daria água viva. Fica claro que Jesus está pronto a dar essa água para quem lhe pedir, água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem como atirar e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: dessa água, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Muito bem, que água era essa? Jesus a chama de água viva. Por isso que ele disse que se você conhecesse o dom
de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, ele lhe daria água viva. Jesus estava falando da vida eterna. Nós já vimos anteriormente que Jesus, conversando com um homem chamado Nicodemos, um dos principais religiosos do seu tempo, Jesus disse a ele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando da mesma vida. Quando fala de água viva, ele simplesmente se valeu daquela situação onde ele estava à beira de um poço e ele estava com sede, porque ele veio aqui como homem, viveu aqui como homem, e ele, como homem, ele teve sede. E ele, então, se valeu da oportunidade para falar, usando uma metáfora, falou que ele tinha água viva. Então, quando ele falou de água viva, ele estava se referindo à vida eterna. Por isso que em João 3,16, ele já havia dito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também no mesmo capítulo, no versículo 36, Jesus havia dito também, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Então é simples assim. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde, ou seja, quem não crê no Filho, não verá a vida. Seria o caso de perguntar por que é assim. Exatamente porque não é uma questão de mérito, é uma questão de fé. Não é para quem merece, é para quem crê em Jesus. Imagine que Deus estabeleceu um princípio que todo homem, porque pecador, não merece a vida eterna. Muito pelo contrário, merece a condenação eterna. Em linguagem mais crua, todo aquele que veio a esse mundo e que pecou, e todos nós pecamos, o que nós merecemos é o inferno. Mas Jesus veio justamente para nos oferecer vida eterna, ao invés de morte eterna, ao invés de separação eterna de Deus, ao invés do inferno. Jesus veio para oferecer vida e para isso basta que creiamos nele. Não é por mérito, porque não há homem que mereça, não há mulher que mereça. Então é para quem crê. Basta que você creia. Por isso que Jesus chegou a dizer àquela mulher que, se ela soubesse quem estava falando com ela pediria e ele lhe daria água viva. Ele disse, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus está pronto a dar essa água viva, a vida eterna, a todo aquele que lhe pedir, a todo aquele que confessar o seu nome, a todo aquele que crer que ele é realmente o enviado de Deus, que veio ao mundo com o propósito de redimir o homem do seu pecado. Para que isso fosse feito, ele foi à cruz, ele derramou ali o seu sangue, ele deu a sua vida por nós, e quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, como já vimos também. Então não é para quem merece, é para quem crê. Uma vez crendo, nós somos perdoados, nós somos purificados de toda injustiça, Deus nos capacita a viver uma vida diferente, uma vida nova, diferente da que vivíamos antes de conhecer a Jesus. E então é preciso que você creia. Se você ainda não crê, eu sugiro que você leia pelo menos o Evangelho de João. Está no Novo Testamento, nas páginas da Bíblia, você procura o Novo Testamento, procura o Evangelho de João. E antes de ler, peça
a Deus que fale com você para que você compreenda a sua palavra. Diga a Ele: Deus, eu quero entender se o que está aqui é a verdade, então fala comigo. Você pode lançar esse desafio, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus vai responder a sua oração, se você fizer isso realmente de coração. À medida em que você estiver lendo a palavra de Deus, se você pedir realmente, querendo compreender a palavra dele, você vai experimentar o sobrenatural. Porque à medida que você estiver lendo a palavra de Deus, por um mover sobrenatural dele em sua vida, se você for sincero quando pediu a ele para você entender, você vai entender. E uma vez que você ler e entender, você pode orar e confessar que você crê em Jesus Cristo como aquele que foi enviado por Deus para nos redimir dos nossos pecados. Agora, se você crê, então ore agora mesmo confessando sua fé em Jesus e você experimentará uma mudança radical em sua vida. É uma questão de você se lançar, não no escuro. Fé não é um salto no escuro. Leia a palavra, deixe que a palavra de Deus fale ao seu coração, peça que Deus fale, e você vai ver que Ele vai falar, se você realmente a lê como quem quer entender. E não adianta você tentar enganar Deus, porque Ele não se deixa enganar. Basta que você seja sincero e diga: eu quero de fato entender. Eu quero saber se realmente isso que está aqui é a verdade. Se é a verdade, fala comigo. E você vai ver Deus fazendo o que você vai ficar surpreso ao ver o mover dele em você e através da sua palavra. Agora, como eu já disse, se você crê, então ore agora mesmo confessando sua fé em Jesus e você vai experimentar essa mudança imediata na sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Então ore comigo, agora ou depois, quando você quiser. Senhor Jesus, eu confesso que eu creio em Ti como enviado de Deus para redimir-me do pecado, para me salvar, para me perdoar. E eu te agradeço porque Tu foste à cruz e ali derramaste o Teu sangue para me remir de todo pecado e de toda injustiça. Pela fé recebo a Ti em meu coração como meu Salvador e meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Se você fez essa oração, você vai experimentar uma vida nova. Se você foi sincero ao fazê-la, que Deus o abençoe e até uma próxima oportunidade.